Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, seu programa de debates e análises, sempre logo após o Dois Toques. Você que está em casa pode nos assistir através dos canais 24 e 524 da NET. E também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Estamos no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Nosso live stream já está no ar. Você pode mandar a sua mensagem, a sua contribuição. Então curta e compartilhe. Participe. A interatividade é muito importante para a RDC TV, a emissora que tem digital no seu DNA. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E da Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. O programa de hoje tem o prazer de receber a presidente do Badesul, Janete Lontra. Janete, bem-vinda. Boa noite. Boa noite, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, Guilherme, Cláudio, Cássius. A gente pode falar um pouquinho do que o Badesul tem feito, para o Estado, para o desenvolvimento do nosso Estado. Muito bem, vamos tratar disso e de muito mais aqui no programa de hoje. E para me ajudar nessa entrevista, eu convidei duas grandes figuras, dois queridos amigos, Cláudio Andrade, que está aqui conosco. Boa noite. Bem-vindo, Cláudio. Boa noite. Cláudio, apresentador do Acontece. Quinta-feira, 8 horas e 15 minutos. É isso aí. Toda semana ao vivo. Toda semana ao vivo. E também o Cássio Pérez, que foi o idealizador do formato do Cruzando as Conversas no modelo que vocês assistem hoje. Cássio, bem-vindo pela primeira vez com a minha condução aqui no programa. Boa noite. Boa noite. Olha que honra, né? Nós estivemos durante muito tempo participando da construção e agora a gente está aqui com essas figuras ilustres. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Guilherme. Boa noite, presidente. É uma honra estar aqui, ainda mais falando sobre um assunto tão importante quanto esse, que é o desenvolvimento e o Badesul. Muito bem. Muito bom. Presidente Janete, deixa eu começar perguntando, que me parece ser uma coisa fundamental. Como é que um Estado, sem recursos, como é o caso do Rio Grande do Sul, pode potencializar desenvolvimento na iniciativa privada, de modo a retomar um crescimento que estabilize a possibilidade de crescimento do PIB e faça com que os efeitos desse crescimento sejam vistos pela sociedade como um todo. É uma situação que também pode se aplicar ao contexto nacional, mas a União ainda não está no ambiente de insolvência, como é o caso do Rio Grande do Sul. A nossa situação é bem mais complicada em termos proporcionais. Como é que o Estado do Rio Grande do Sul vem trabalhando com o Badesul nesse sentido? Vamos começar por aí. Primeiro, eu tenho que te dizer que o Estado do Rio Grande do Sul está bem. Quem está mal é o governo. Ok, perfeito. Então, entendo. Então, assim, o Badesul é um instrumento do governo do Estado que pode potencializar justamente esse desenvolvimento, Já que o governo não tem dinheiro, ele tem os seus instrumentos que são os bancos de fomento. Então, aqui no Estado nós temos o Badesul, que é uma agência de fomento estritamente do Estado. Nós trabalhamos só no Rio Grande do Sul, e a gente trabalha em vários segmentos, depois até vou falar um pouco mais, mas nós repassamos recursos, então o dinheiro não vem do Estado, a gente repassa recursos do BNDES, a gente repassa recursos da Caixa, da FINEP, e a gente trabalha também com recursos próprios, do nosso capital próprio. Então, com isso, a gente consegue alavancar o desenvolvimento do Estado, Então, essa é a forma que o governo tem
de promover desenvolvimento. E eu acho que isso é extremamente importante. Ele tem que usar esses instrumentos, né? Ele tem que usar justamente, já que ele não tem o dinheiro, né? Ele tem que usar isso, né? E tem a questão do know-how, né? Desculpa, Cláudio, só para completar a minha pergunta. Tem a questão do know-how, que também é importante, né? Assistência. Claro, não. A gente não só financia, a gente dá todo um know-how, um trabalho, a gente faz um trabalho técnico junto aos clientes, seja empresário, produtor rural, prefeitos, né? A gente trabalha em vários segmentos aqui no estado. E a senhora falou que estava em Brasília buscando recursos internacionais. Sim, Como sim. é que é isso, presidente? É que, na verdade, vocês já devem ter ouvido falar, né? O BNDES também, ele está restringindo os seus recursos, né? Isso é uma política atual desse governo, né? Ela quer que o BNDES seja mais um prestador de serviço para PPPs, né? Infraestrutura de grandes projetos. E, com isso, o dinheiro que eles repassam para nós, agentes, né? Financeiros estaduais, regionais, ele começa a ficar menor. Então, a gente tem que buscar alternativas. Então, isso que a gente está buscando alternativas com recursos internacionais, agentes multilaterais. Ontem eu estive em Brasília, a gente fez uma reunião bem interessante com o Banco dos BRICS, né? Que é o que está, que inclusive está acontecendo lá. Brasília estava meio que fechada por conta disso, né? Mas a gente conseguiu uma boa reunião lá com a diretora, né? Uma diretora representante do Brasil, né? No Banco dos BRICS, e ela se mostrou bem interessada no nosso portfólio, que a gente tem um portfólio de projetos bons. E falta dinheiro, né? Então a gente está buscando isso. Isso denota que o estado do Rio Grande do Sul ainda é receptivo aos olhos dos investidores como um estado de potencialidades. A gente tem alguns problemas. As pessoas ficam muito receosas com o futuro do Rio Grande do Sul? Não. Com relação a isso, eu tenho certeza que não. O único receio que eles têm é que, assim, como o Badesul é uma agência de fomento do Estado, o nosso controlador é o governo, e o governo está nessa situação, isso aí afeta a gente também. Então, na hora que a gente vai buscar dinheiro internacional, eles ficam preocupados, né, porque o nosso controlador, ele está numa situação mais difícil, né, mais complicada. Presidente, existe uma questão na hora de falar de fomento. Sim. Né? Fomento, ele pode ser o econômico, pode ser também a base estrutural de conhecimento. Como fica esse leque? No momento que o Badesul está em Brasília e ele faz tratativas para buscar o desenvolvimento, quais são as prioridades dentro desses projetos? Porque nós temos um leque muito grande no nosso estado. Claro. Principalmente se nós formos olhar a página do Badesul, nós vamos ver exato ali agronegócio, empresas e outros setores, né? Por onde se começa? Na verdade, assim, o nosso foco hoje, ele está bastante voltado para o turismo, né? Até porque nós estamos vinculados à Secretaria de Desenvolvimento e Turismo. Nós conseguimos um recurso, até me esqueci de falar antes, nós conseguimos um recurso do Ministério do Turismo também, aí passa direto para nós, né? E a gente entende que essa é uma economia que está crescendo muito, né? Vocês devem saber, Gramado hoje é o segundo polo turístico do país, né? E a gente está querendo fomentar, então, outros polos turísticos, né? Porque isso aí também movimenta toda a economia do estado, né? Então, a gente está buscando, o turismo é um dos focos, as energias renováveis é um outro foco que a gente tem trabalhado bastante, né? Inclusive para o agronegócio. E o desenvolvimento municipal, a gente também tem um trabalho muito, muito grande com projetos para infraestrutura municipal. As prefeituras, a senhora falou das prefeituras, o turismo também passa por ajudar nesse trabalho de turismo das prefeituras. A gente fala sobre Gramado, que é o segundo, o primeiro é Rio de Janeiro, quer dizer, uma comparação fantástica. Né? Mas a gente não. Mas Gramado fica uma ilha aqui no Rio Grande do Sul. Porque tirando o Gramado, a gente tem ali a região das Hortênsias. O litoral. O litoral, exatamente o que eu ia falar. O litoral ali que já teve um trabalho de turismo, de desenvolvimento, de unir aqueles municípios ali. Mas tirando isso, principalmente me lembra até a cidade do governador, a metade sul do estado, por exemplo, bastante abandonada.
pela questão do turismo. Sim. E aí, como é que faz, assim? Eu brinco quando eu vou para lá, para Gramado, assim, dá vontade de pedir pro prefeito e para a administração de Gramado dar aulas pro resto do Rio Grande do Sul. Como é que se consegue fazer isso, né? É verdade. E aí o Badesul, eu não sabia que o Badesul entra lá da Secretaria de Turismo. Sim, nós somos desenvolvimento e turismo. Eu não lembro quem disse, mas eu lembro de uma ocasião em que um dos convidados esteve aqui no programa e ele trouxe a informação de que 70% das pessoas que param no aeroporto de Porto Alegre, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, vão para Gramado. Direto. Tem mais um detalhe que eu, assim, Vamos para Gramado direto. para usarmos o nosso gancho jornalístico, né? Em relação ao que o Cláudio falou do turismo. Dados de 2018 podem ter sido, evidentemente, né, modificados e mudados, mas 63% das pessoas que fazem turismo no Rio Grande do Sul são do Rio Grande do Sul. Então aí existe um grande desafio. Primeiro, o que o Cláudio falou é uma grande verdade. Agora tem uma outra questão. O Rio Grande do Sul e a capital, claro que a gente não se concentra só na capital, não trabalha tanto com turismo de negócios, tá? Apesar de sermos um estado menor, se tu for comparar, não vamos comparar em termos nem de desenvolvimento econômico, mas nem de tamanho como São Paulo, mas o turismo de negócios é muito grande no Sudeste. É verdade. Por que não concentrarmos mais aqui? Qual o desafio em relação a isso? Bom, eu acho que estão surgindo vários polos. A campanha, por exemplo, né? A campanha hoje, ela tem quase que um cluster de produção, de produtores de vinho e de oliveiras. O que não é muito sabido, né? Mas o paralelo isso aí, 31, né? Mas é a área mais rica para isso. É o que está acontecendo e nós estamos apoiando muito lá. A gente financiou a Guatambu, por exemplo, que é uma baita de uma vinícola, né? Que ela trabalha com iluminação autossustentável. Nós financiamos. Que maravilha! A energia solar lá, né? Energia solar. Ela é um exemplo, inclusive, é verdade, de arquitetura, né? Isso, é verdade. Então, assim, ali tem um cluster, né, de turismo que eu acho que está surgindo, né? Com isso também a gente está financiando, eu não sei se vocês já ouviram falar da Amsterland, que é a primeiro águas termais em Santana do Livramento. Não, isso eu não fazia a menor ideia. Sério? Não. Parque de águas termais em Santana do Livramento. Acho que vocês podiam até convidá-los aqui, porque é um case, sabe? É um case que Fica a dica de pauta. É verdade. E a gente está financiando. Então, eles conseguiram, né? Eles têm lá uma fonte de águas termais, eles já estão construindo piscinas e eu acho que vai ser outro atrativo turístico para a região, sabe? Fora os free shops, né? Que agora nós vamos ter lá também. Então, tudo isso vai movimentar de forma diferente toda essa região sul, eu acho que é a região de campanha, né? Aqui no Rio Grande do Sul, como bem observaram, né? A questão do turismo fica muito concentrada, talvez um pouco mais do que Gramado, na Serra Gaúcha. Isso todo, mesmo. Né? E tem Bento muito também, mais, né? Até eu diria, muito mais que o litoral, porque o litoral ele acaba sendo um refúgio para finais de semana. O litoral e funciona mais sazonalmente ali, né? A Serra Gaúcha é o grande concentrador. O litoral é nosso, né? Nós que gostamos do nosso mar aqui, né? Que é diferente da Ponta Canoa, da Mandaí, o litoral é impressionante, ele muda de acordo com, né? É incrível. Mas deixa eu só interromper. Mas Porto Alegre, tu estavas falando de Porto Alegre, né? Isso. Porto Alegre agora tem o Pacto Alegre, né? Exato. Que é aquele trabalho que está sendo realizado, né? Com as universidades, com todas as entidades, o Badesul tem participado também. E eu acho que justamente é isso, é para trabalhar uma mudança para a nossa cidade, né? Em termos assim, seja ela um polo turístico de negócios, de saúde, por que não, né? A gente tem tantas referências. E que projetos especificamente aqui em Porto Alegre têm sido executados? Hoje eu acho que o pessoal está trabalhando mais no quarto distrito ali, né? Na revitalização do quarto distrito. É um dos temas que eu ia puxar, até porque ele vai de acordo com um setor do qual eu faço parte, que é o cervejeiro. Isso. E o quarto distrito ele tem exemplos de empresas. Cássio é apresentador aqui na RDC do Santo Cervejeiro, programa clássico. Maravilha. Não, o apresentador pode beber no programa. Pode beber sem justa causa. Não, é esse que eu quero. Está convidado, então, presidente. E o quarto distrito sempre foi a menina dos olhos na capital e no estado. É verdade.
Aí está a questão do fomento intelectual Claro. do Badesul como Sim. agência. Sim. E quais os trabalhos realizados ali? A gente trabalha muito com startup também. Então esse é um outro foco, né? A gente tem uma área de inovação dentro do Badesul, onde a gente começou com o Pacto Alegre, a gente participa de vários fundos, né, para as startups, os fundos do BNDES, os fundos da FINEP, aqui mesmo no estado também a gente tem um fundo, né, e então essa é uma outra atividade que o Badesul tem, né, de fomentar as empresas nascentes, as startups. Eu acho que isso é muito importante. E os investimentos que agora estão sendo feitos em Porto Alegre, eu acho que eles vão ajudar a potencializar isso Também. que a senhora menciona, né? Por exemplo, a revitalização da orla vai criar atrativos. Infelizmente, isso tem que se constatar, né? Porto Alegre meio que foi abandonada. E o trabalho de retomada da capital como um atrativo, que é uma cidade que tem uma potencialidade incrível, muito desperdiçada, agora começa a ser, né? De uma maneira ainda muito incipiente, mas de alguma forma começa a ser retomado. E eu acho que isso vai possibilitar que novos horizontes de investimento no setor do turismo, tanto em negócios quanto no turismo de entretenimento, sejam possíveis. Né? É verdade. A gente sempre foi uma capital cultural, né? E eu acho que a gente tem que fomentar isso. E a gente participa também do Cresce-RS, que é aquela iniciativa da Assembleia Legislativa, né? Que tem a participação do governo e várias entidades para também fomentar o desenvolvimento do Estado. E uma das nossas propostas é a gente, dentro do nosso prédio do Badesul, porque a gente está ali na Borges, né? Esquina com a Salgado, com a Andrade Neves, ali tem o Tudo Fácil, né? A nossa proposta é criar ali um Tudo Fácil da inovação, sabe? Olha só. Então, essa é a ideia, essa é a proposta que a gente, inclusive, levou e está, né, trabalhando lá no Cresce-RS. Aí, claro, tem algumas atividades que a gente ainda tem que desenvolver, arrumar o prédio para transformar ele realmente num ambiente amigável para trazer essas pequenas empresas. Eu ia né? dizer, porque num primeiro momento parece que o Badesul são para grandes negócios. Né? Então eu tenho uma ideia pequenininha ali, um santo cervejeiro e tal. Claro. Era lá no quarto distrito, Claro. parece que não, o Badesul é uma coisa... Não é grande, não. Né? Só para quem Muito é grandão. pelo contrário, a gente... Banco de multimilionários. Só para quem é grandão. Não, É isso, né? não. Lembra disso? A gente já minha teve problemas lá, com eu isso. posso... Nós queremos trabalhar com os pequenos, com os médios, sabe? Não, os grandes, eles têm outras fontes, né? BNDES tomou um calote atrás do outro, mostrando pra gente muito grande, né? Que o diga o Ike Batista. É verdade, quando tu trabalha com os pequenos, a possibilidade de ter um resultado mais efetivo é muito maior. Não, e assim, ó... Porque tu diversifica os teus clientes, mas tem que ser isso, né? Nós somos uma agência de fomento pequena. Se a gente financiar uma empresa muito grande e ela der problema, ela acaba com o banco, ela leva o banco junto. Então, nós já tivemos alguns problemas com relação a isso no passado. Então, a gente aprendeu a lição e hoje a gente tem que focar no pequeno, no médio, em projetos né, que não sejam de valores muito altos, né? Sim. E diversificar, pulverizar o recurso, né? Essa é a ideia. A agricultura familiar, ela seria esse foco, porque também existe um dos pilares aqui que a gente vê no site, é Moderagro, né? Moderagro, sim. E trabalha com essa linha de pequenos. Sim. E se a gente for analisar na agricultura, a gente tem que diferenciar o agronegócio e a agricultura, né? Claro. Porque a agricultura faz parte do agronegócio, mas as proporções são diferentes. Sim. Mas a agricultura familiar é responsável por quase, talvez até 70% do que a gente come no país. Isso mesmo. Nesse caso, o agricultor familiar, qual o limite da agência de fomento para ajudar ele no seu crescimento, no seu conhecimento e até onde ele se torna e se mantém como familiar? Bom, Muito bem. No agronegócio, nós temos uma área de agronegócio, nós temos pessoal que trabalha com isso, que é qualificado, que são os agrônomos, né? Nós temos agrônomos dentro da nossa agência e eles ajudam também, orientam, né, os próprios produtores, porque a gente trabalha inclusive com pessoa física,
no agronegócio. Então, um pequeno produtor, ele pode buscar recursos no Badesul, sabe? É a única área que a gente trabalha com pessoa física é no agronegócio. Olha, e aí, bacana, mas sim, é bom isso, né? sim, claro, Tem mesmo, sim. né? Tem mesmo, tem bastante gente. E a gente, 40% da nossa carteira hoje é do agronegócio, que é também, eu acho que a vocação do nosso estado, né? Sim. E a gente trabalha com pessoa física na armazenagem, na irrigação, na correção de solo, muito nas fotovoltaicas agora também, porque os pequenos produtores, os produtores, eles precisam de energia, né, para poder, por exemplo, para uma armazenagem ele tem que ter energia, né? Para irrigação ele tem que ter energia, então eles estão buscando a fotovoltaica como uma alternativa lá também. A senhora comentou, além de emprestar, de fomentar, também orientar nesse sentido. Isso, claro que dessas sim. energias modernas, novas e tal, que o Estado está investindo. Também tem essa parte do treinamento do a gente não chega a fazer treinamento, mas a gente orienta, né? Então, assim, a gente trabalha projeto a projeto. Primeiro que nós não somos um banco comercial, né? A gente não tem conta corrente, a gente não vende nada, não tem outro penduricalho. Cartão do Inter e do Grêmio. Nada. A gente trabalha com o projeto. Então, assim, né, seja o produtor rural, seja o prefeito, seja o empresário, ele procura o Badesul com um projeto ou uma ideia de projeto. E nós vamos ajudá-lo a desenvolver e apresentar esse projeto, né? Essa é a nossa... Na verdade, essa é a nossa missão principal, né? Quer dizer, o Badesul funciona também como uma consultoria. E isso, nós temos trabalho de consultoria, sim. Principalmente com os pequenos prefeitos. Às vezes o Badesul, deixa eu só perguntar isso, o Badesul não necessariamente vai dar um recurso para quem apresenta o projeto, mas ele pode conseguir que essa pessoa que foi lá apresentar o projeto receba um investimento de um terceiro, através do know-how do Badesul. É possível fazer isso? Até pode, sim. O que a gente normalmente orienta quando a gente percebe que o empresário não tem as condições, ou o produtor rural não tem as condições ainda de buscar um recurso, a gente ajuda ele até a melhorar um pouco a sua situação, a ele melhorar a sua gestão, para depois, então, buscar o recurso, né? A gente às vezes diz, olha, tu primeiro tem que melhorar aqui, tu vai ter que melhorar a tua gestão, e aí depois, no ano que vem, se tu tiver melhor, aí a gente pode trabalhar com vocês, né, no financiamento. E a senhora falou no início do programa ali, uma coisa que me chamou a atenção, a questão do governo e do Estado, que está mal. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho mais. É que na verdade, assim, o nosso Estado é muito rico, né? Tanto que a gente tem, apesar de todas as dificuldades financeiras, né, que a gente vem passando pelas crises, a gente tem muitos projetos maravilhosos no Estado. É bom ver isso por parte do governo. Claro. Mas assim, quem está mal, quem tem problemas financeiros mesmo, é o governo, né? É o governo. Mas o Badesul, ele é uma agência de fomento que faz parte do governo, né? Sim, mas ele é autônomo financeiramente. Nós temos uma autonomia financeira, a gente não depende financeiramente do governo, sabe? A gente é autossustentável. Nós trabalhamos, né, nós financiamos e o retorno desses financiamentos, que é um spreadzinho desse tamanho, a gente tem que fazer milagre para sobreviver. Mas coloca ali, não precisando usar o dinheiro. A gente a gente não usa dinheiro do Estado de jeito nenhum, sabe? A gente é autossustentável. Sim. Isso é muito bom. Agora, o presidente, foi colocado na mesa uma questão que eu acho muito importante, inclusive no próximo ano, vai ter ano de eleições, as prefeituras. Primeiro, nosso país ele tem uma divisão orçamentária ingrata para prefeitos, né? Vai tudo para lá, para Brasília, e pouco volta, o prefeito tem que ir lá pedir aquela verba para construir uma creche em Brasília. Se bem que agora o governo federal apresentou uma PEC que eu considero muito importante, que é a que pretende redistribuir recursos. Exato. Isso vai ser um fôlego muito grande para os estados e municípios. Mas de qualquer forma, ainda assim é uma divisão muito injusta. Divisão injusta, exato. Mas dentro disso também tem uma questão que a senhora colocou dentro do debate aqui, que é ajudar prefeituras. Já em alguns momentos a gente já viu que algumas prefeituras não têm as condições técnicas para viabilizar projetos. Sim. Né? Então, o que é isso? É aí que entra a consultoria. Isso. O que acontece nesses locais?
desenvolvimento técnico operacional, conhecimento, porque muitos projetos não chegam e o dinheiro deixa de chegar nesses locais por isso. Isso é uma realidade que acredito que o Badesul enfrente, né? Bastante. Então, como é que funciona na prática isso, presidente? Bom, nós temos, na verdade, um histórico de atendimento aos municípios. E eu posso dizer isso porque eu sou funcionária do Badesul, eu estou na presidência. Já está há bastante tempo, né? Muito tempo. E eu trabalhei muito, muito fortemente na área dos municípios, né? A área pública. Certo. Tanto que eu fui fazer mestrado em planejamento urbano, porque é uma área que me interessa bastante, né? E nós... eu posso te dizer, eu até trouxe aqui, ó, no período de 2015 a 2019, nós já financiamos 456 milhões para 266 municípios no Rio Grande do Sul. 266... Repita o número, por favor. 456 milhões para 266 municípios no Rio Grande do Sul. Então, a gente realmente, nós temos um protagonismo... Metade dos municípios. Metade dos municípios. Com certeza. Do estado. E nós temos um protagonismo muito grande junto ao fomento ao público dos municípios do nosso estado. E eu posso te dizer o seguinte, os pequenos municípios, eles não têm um problema tão grande de endividamento, né? Porque a gente tem que considerar vários fatores quando a gente faz um financiamento para um município, né? O endividamento, a capacidade de pagamento, se ele tem todas as condições legais também, exato, sabe? São os pontos sim, principais, isso. Então, a gente faz toda uma análise... Analisar a liquidez. Tudo, é. E a gente, inclusive, tem que, muitas vezes, fazer toda a preparação para a Secretaria do Tesouro Nacional, porque a Secretaria do Tesouro Nacional é que dá o último... o arremate, né? Se ele pode ou não buscar esse dinheiro. A nossa equipe ela é tão preparada que hoje a gente ajuda os municípios a encaminharem essa documentação para a Secretaria do Tesouro Nacional, né? Então, a gente tem... E costuma ser muito complexo isso? Quer dizer... acho que assim... Há muita burocracia. É como o Cássio falou, os municípios eles não têm equipe muitas vezes. Exato. Né? Eles não têm equipe. Expertise técnico para aquele... É. Ou seja, o Badesul vira uma mistura de Sebrae com produtor cultural, com o pessoal do jurídico, com o contador. Sim. Com agrônomo. Com agrônomo é um aporte total. A gente praticamente pega o prefeito, né, e a equipe dele pela mão e ajuda eles na formação. Se for realmente pensar, nós temos muitos municípios pequenos. Sim, né? Aliás, a maioria. Quando saiu a ideia da PEC de redução de municípios, o estado que seria mais afetado seria o Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Daí tu vai lá pegar um município pequeno, com uma estrutura muito simplória de administração, é claro que eles não vão ter a mesma capacidade de gerar um projeto, como por exemplo um município que nem Canoas, Porto Alegre, Gramado. Sim. E às vezes eles têm uma demanda que é necessária, precisa do projeto, mas eles não têm como viabilizar o projeto. Aí surge o ator que faz a intermediação, no caso do Badesul. Né? A gente muitas vezes já financiou para esses pequenos municípios, às vezes aqueles que recém tinham se emancipado, que isso aí já faz mais tempo, né? Sim. Eles não tinham nenhuma pavimentação, né? Era asfáltico. nada, era chão batido, né? E o prefeito vinha buscar. Para eles era importante, pelo menos na rua principal, tu ter um asfalto, tu ter uma pavimentação. Olha né? que interessante, pelo menos na rua principal. Isso, claro. Olha, nós tivemos... Eu vou contar um caso para vocês. Na frente da prefeitura, ao menos. Na frente da escola, né? Mas eu tive um depoimento de um prefeito muito interessante, que ele disse que as mulheres não queriam mais casar com os homens da cidade, queriam ir para outra cidade, porque elas não tinham asfalto na frente da casa, sabe? Inclusive na frente da igreja. Na frente da igreja, exato. Vou sair da igreja e já o vestido do areião ali todo. Então, Olha que interessante, aí parece brincadeira, Só espero que esse motivo não tenha ido parar do projeto. Justificativa do projeto. Do investimento. Não, isso aí foi um depoimento que ele deu depois. Porque quando a gente assina os contratos dos prefeitos, a gente normalmente chama eles lá no Badesul, eles assinam presencialmente, né? E aí a gente começa a perguntar, prefeito, o que vai mudar na sua cidade com esse investimento, né? Então, aí eles contam, cada um tem a sua história, né? A gente também financia muito as estradas vicinais, porque aí eles precisam escoar a produção, às vezes não tem, né? Não tem como. Essa questão máquinas, equipamentos para melhorar as estradas vicinais, né? Nós temos muitos
municípios que são eminentemente agrícolas aqui, né? Então, eles precisam ter uma boa estrada. A gente, então, financia também essas máquinas, trator, todos esses equipamentos, né? Essa questão da infraestrutura, a gente estava falando sobre o turismo lá no início do programa também. Sim. Esbarra também por isso, né? Também. A gente querer atrair turistas aqui num estado que a capital tem um problema ali, que o aeroporto não consegue ampliar a própria pista ali, também daí fica a gente fazendo um trabalho de um lado e de outro fica complicado também, né? Isso. Sim, sem infraestrutura, um pequeno município ele não tem nem como atrair uma empresa, né? Qual é a empresa que vai se instalar num município se não tem um mínimo de infraestrutura, né? Então, é importantíssimo. Às vezes as pessoas me dizem, mas para que tanta pavimentação? Mas, gente, só quem não tem é que sabe da importância, né? Exato. Dessa pavimentação. Agora mesmo... O problema da infraestrutura encarece... Sim. Encarece toda a cadeia. Claro que sim, claro que sim. Toda a cadeia. E vai parar no bolso do consumidor. Nós estamos financiando a Prefeitura de Guaíba e aí eu estive lá com o prefeito para a gente assinar o contrato e ele fez questão de nos levar nas ruas onde vão ser pavimentadas, né, as ruas estas, na frente de uma escola. E aí era um dia de chuva, que nem hoje. Nossa, a gurizada saindo da aula, sabe, no meio do barro. Poxa vida. Aí não adianta falar de não desenvolvimento. não precisa dizer, é só tu olhar isso, sabe? Não precisa. Na sua rua, na sua escola. Da importância desse projeto, sabe? Não tem estrutura. E numa zona assim bem carente também, o que é importante também, né? A gente sempre privilegia projetos que vão também beneficiar quem não tem nada, quem não tem, né, nenhuma infraestrutura. Também não adianta tu botar uma pavimentação numa rua. Às vezes, claro, há necessidade, né? Já tem a pavimentação, mas tem que melhorar, né? Tem que fazer um recapeamento. Sim. Também a gente faz isso, mas a gente sempre procura financiar onde não tem nada. E existe algum critério de prioridade? Não, olha, a demanda é tão grande que a gente tem fila de espera. É mesmo? Sério. Bom, coisa boa, senão o banco faz um bom trabalho. E aí a gente trabalha, como nós trabalhamos com os municípios, nós trabalhamos com recursos próprios. A gente tem um destaque de capital, né, para trabalhar com municípios, que teve uma época que esse recurso estava contingenciado pelo governo federal e aí a gente só podia trabalhar com destaque de capital. O que é esse destaque de capital? Tu tira um percentual do teu recurso, né, que tu tem, e aí tu tem que lançar ele dentro do Banco Central e o Banco Central vai ficar cuidando de todos os recursos que estão sendo gastos. Então, tu não pode extrapolar aquele valor que está destacado, sabe? Porque tem um controle do endividamento público, né? Isso é tudo com relação ao endividamento público. Vou pegar gancho novamente, e em cima disso, existe o trabalho quando se faz o projeto, quando se aprova o projeto, e a assistência pós-projeto. Os municípios recebem algo de forma coletiva, o ensinamento de consultoria, ou cada caso é um caso? Como funciona isso, presidente? Normalmente, cada caso é um caso, a não ser que a gente faça um programa que possa, né, atrair vários municípios, daí sim a gente até pode. Nós já fizemos isso no passado, né? Chamamos as prefeituras interessadas nesse projeto, né, lá no nosso auditório e dissemos, olha, vocês têm interesse, então assim, a gente vai dar o passo a passo de como é que vocês têm que apresentar os projetos. Foi bem interessante, foi uma experiência bem legal essa, sabe? Mas normalmente a gente trabalha no caso a caso. Sabe? Porque existe esse gap, né, presidente? Sim. Que é essa disseminação dos processos, que às vezes ficam trancados, como nós falamos antes, algumas verbas importantes para os municípios, né? E é onde o cidadão vai direto, ele não vai lá em Brasília, muito menos vem no governo aqui, né? Ele vai direto no prefeito, né? É verdade. Não, o cidadão, ele vai lá no prefeito e cobra do prefeito, né? Por mais que não seja atribuição do prefeito fazer determinadas coisas. Né? Mas deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando isso, já que estamos falando de municípios. O número de municípios assistidos aí pelo trabalho do Badesul é surpreendente. E eu gostaria de saber se o Badesul tem conhecimento sobre como é a situação fiscal desses municípios. Quer dizer, quando os projetos são apresentados, obviamente, o banco faz uma análise financeira, você mesmo mencionou. Eles estão insolventes, eles estão com boa capacidade de investimentos próprios. Qual que é a avaliação que vocês fazem do conjunto dos municípios gaúchos?
Olha, pelo menos aqueles que vocês atendem. Todos que nós atendemos, eles têm têm questões totalmente resolvidas com relação à solvência deles, né? Eles têm que ter, senão eles não poderiam buscar recursos, né? Tem essa condição. Sim, tem toda uma análise financeira que é feita, né? E eles têm Não que saem emprestando a rodo. De jeito quer dizer, nenhum, ajudando não. qualquer Nós um temos que não tenha capacidade de pagar. Nós temos critérios técnicos, né? De capacidade de pagamento, de limites de endividamento que ele tem que ter, né? Então, não tem como ele buscar esse recurso se ele não tiver cumprido com todos esses requisitos técnicos, né? E fiscais, inclusive, né? Isso aí é tranquilo. E eu posso te dizer que o nosso estado tem boas condições, sabe? A gente comparando com outros estados, e a gente fala isso porque a gente, às vezes, eu participo da Associação Brasileira de Desenvolvimento, que ela congrega todos os bancos de fomento e bancos de desenvolvimento do país, né? Desde os grandes, BNDES, Banco do Brasil, Caixa, BNB, enfim, todos, né? E as agências de fomento e os bancos de desenvolvimento. São todos bancos públicos, praticamente, né? Então, a gente ouve muito o que os bancos do Nordeste, por exemplo, falam, que eles também participam, né? E a situação lá é bem diferente da nossa, sabe? Realmente, os nossos prefeitos, eles até estão de parabéns, sabe? O problema é o Estado que tem que fazer o dever de casa, o governo, no caso, né? Isso. Vai lá, Cláudio. Mas a gente tem a questão, a senhora falou agora a questão dos bancos públicos aí, e a questão, porque banco no Brasil, para se dar mal, é difícil, né? Com um juro de 13%, 14% Sim. ao mês. Tá. Como é que fica os jurinhos aí do Se nosso... bem que a taxa Selic está caindo, né? E Super, Mas isso não incide direto. Mas para a produção, mas para a produção Nós temos nós temos sim, para nós incide muito, sim. Vai ter um reflexo aí. Sim, é como entidade, a senhora É, fala, né? isso, Eu digo, sim. o Não, a Cláudio gente tá falando do como nosso ali, do o cidadão cidadão, como o CPF. Mas está baixando também, os juros estão baixando, né? Taxa Selic, assim, acho que tá em 5% vamos dividir, ao ano, vamos dividir banco comercial, Claro, exato. privado, de um banco público de fomento, né? O banco comercial, ele tem, né? Se vocês forem lá abrir, vocês vão lá abrir conta, ele vai oferecer seguro, nossa, capitalização. Esses dias, né? capitalização, se abrisse 2 capitalizações no Banrisul de R$50 cada um, você ganhava aqueles Bluetooth fone, a caixinha de alto-falante lá, ó. Tem que ir lá, vou lá fazer uma capitalização lá, fiz as contas, vi quanto é que estava na internet, vale a pena. E depois posso pegar um dinheiro de volta. Viu? É bem isso. Não sou pro garoto propaganda do Banrisul, mas estamos aí. Tá que nem a telecena. É verdade, mais ou menos isso. Não, mas entende? Mas vamos ter que separar isso, tem que né, separar, presidente? tem que separar. Até porque o banco comercial, né, ele não vai trabalhar com longo prazo, como nós trabalhamos. É que a agência de fomento tem outras linhas de crédito. E outra, Então, outras linhas de juros, Sim. outras linhas de financiamento, Nós trabalhamos principalmente na área rural. Nós né? trabalhamos só com spread, que é assim, sabe? No rural, por exemplo, tem spread que é de 2,8%, sabe? Certo. Até 7%, 8%. No empresarial já é um pouco mais, né? Aí Certo. depende muito das linhas de crédito que a gente tem para repassar, do BNDES, né? E da FINEP. Mas o nosso spread, assim, a média é 3% ao ano, sabe? É isso que nós temos, e com isso nós temos que viver, sabe? Sim. Interessante. Então Queria saber essa relação com os bancos. E aí os bancos privados, eles têm mais de 20% ao ano, né? 30% ao ano, depende, né, do que eles têm para oferecer. E outra coisa, nós trabalhamos com longo prazo, projetos de longo prazo na nossa economia, vamos combinar que é complicado, né? Risco. Tu não, é risco. Tu não sabe hoje uma empresa pode estar muito bem, mas nós tivemos uma crise agora, né, recentemente, e nós, olha aqui, só no Badesul nós tivemos 32 RJs, recuperações judiciais. E olha que isso é algo no país. Isso é algo aqui no complicado. estado, né? No estado. Então, assim, isso aí bate direto no nosso resultado, né? Então, nós tivemos um resultado que todo mundo viu, né? Foi um resultado 2015, 2016, bem difícil para nós, por conta disso. Fizemos todo um trabalho de recuperação, né? Tivemos que diminuir custos, né? Melhorar a nossa gestão,
E hoje, graças a Deus, a gente está de novo no lucro e crescendo. Agora, essa diferença entre o banco privado e o banco público, eu acho que ela tem que ficar muito clara, porque o banco privado, como qualquer iniciativa privada, ele visa essencialmente o lucro. Lucro. O banco público, ele tem uma função social, por mais que ele trabalhe com critérios técnicos. Mas tem mais uma questão, isso deixar é bem frisado, agência de fomento, ela tem já na sua missão, na sua essência, né, alavancar o desenvolvimento. Isso mesmo. Então tem esse papel. Mas tem mais um detalhe. Essas linhas de fomento, financiamento, são a longo prazo, certo? Sim, bem longo prazo. Nós falamos aqui na mesa sobre startups e o modelo da startup não é a longo prazo. Não, é diferente. E como fica essa relação econômica e de consultoria? Na verdade, assim, né, a startup, ela não tem como buscar recursos nessas linhas tradicionais. Isso a gente sabe, né? Não tem. Ela não tem ainda uma receita, né, que possa fazer frente a um financiamento normal. E nem o tempo de vida, né, também. Então, a gente tem que trabalhar com fundos. Nós, startups, nós trabalhamos com fundos. A gente compra cotas de participação. Né? E hoje, quantas cotas de participação o Badesul tem? Olha, nós temos muitas. A gente está trabalhando com Criatec 1, Criatec 2, Criatec 3 do BNDES, né? A gente trabalha aqui com a CRP também no estado e a gente participa de várias empresas, startups, né? E a gente aporta. Então, esse é um recurso que é um risco, porque ele pode não dar certo. Seria como um investidor anjo, modo? É um pouco isso. Interessante. Isso, sim. Uma agência de fomento tendo também como nós temos, um investidor anjo. Agora nós mas eu vou fazer uma pergunta aqui, pode soar até provocativa, no seguinte sentido. Por que o Badesul, ele apresenta uma série de condições para que um município consiga um investimento ou consiga o apoio do banco para o desenvolvimento de um projeto e, no caso das startups, essa condição diferenciada? Pela questão do curto e longo prazo, é isso? Na verdade, não. É porque tem um outro fator? Eu acho que tem um outro fator. A gente entende que uma startup é uma empresa nascente. Então, para ela poder se desenvolver, tu tem que apostar nela, né? Então, assim, é um capital de risco, sem dúvida, né? Fundos, quem participa de fundos sabe. Tu pode, por exemplo, aplicar em 100 fundos, 100 empresas, pode ser que uma dê certo, né? Certo. Mas uma que der certo, ela vai também te trazer um lucro que talvez, né? Te compense todos os demais investimentos. Todos os outros que... Mas esse é o papel de uma agência de fomento também, né? É poder fomentar justamente isso, fomentar alguém que está crescendo, alguém que está nascendo, uma ideia, né? Não é só financiar uma empresa. Financiar uma empresa também é importante, né? Mas a gente também tem esse outro papel, que é fomentar o empreendedorismo nascente, né, no estado. Nós agora estamos criando uma... E também há o surgimento dessas tecnos. Sim, essas são, sim. Pelas universidades. A gente participa. Tinha a Tecnopuc, mas surgiram outras inúmeras tecnos. Mas a gente financiou Tecnocinos, a gente financiou Tecnopuc, a gente financia várias centros tecnológicos aqui no estado. Esse também é um papel, né, importante. Então, assim, essa é a diferença de uma agência de fomento, de um banco de desenvolvimento para um banco comercial, né? Ele visa o lucro imediato, nós não. A gente aposta numa coisa que vá promover desenvolvimento e o que a gente tiver de retorno, a gente vai reaplicar. A gente não busca lucro pelo lucro, a gente sempre busca alguma coisa que possa nos dar, primeiro, autossustentabilidade, né? Liquidez própria. Liquidez própria e tudo que for a mais, né, que for de recursos que a gente tenha lucro, a gente vai reaplicar em investimentos, né? E a senhora falou da questão lá da parte do Nordeste. E existem outros, e também nesse contato com bancos públicos também, os Badesuls por aí afora, e aí faz essa comparação com a gente aqui. Sim, nós temos 16 agências de fomento no país. Então a gente tem... Nos mais diversos níveis ou só em nível estadual? Tudo estadual. Tudo estadual. Então, a agência de fomento ela tem que ser estadual. É equivalente ao Badesul. Isso. Então a gente tem, aqui nós temos, né, o Badesul, no Paraná a gente tem a agência de fomento do Paraná,
Temos em Santa Catarina, em São Paulo, E aí trocam Rio, informações. Bahia, e aí vai, né? Goiás, então tem... e aí nessa Associação Brasileira de Desenvolvimento, né? Eu sou diretora dessa associação também, a gente sempre trata dos assuntos comuns. Para comparar, para Isso, saber. isso. Coisas. E aí o banco não, digamos assim, não sofre de acordo com a situação financeira do próprio Estado? Não, a senhora falou porque é completamente independente. Graças a Deus, né? Pois graças então, a Deus, não. Quanto tempo tem já o Badesul? O Badesul, como agência de fomento, ele tem 21 anos. Mas nós somos oriundos do Banco de Desenvolvimento, que era o Badesul antigo, que era um banco de desenvolvimento, sabe? Criado lá no governo... Nossa, e agora? Se não me engano, década de 60. De 70. 70. De 70. De 70. Década de 70. Bons tempos. Isso. Né? Isso. Meu pai foi bancário, então por isso que sim. ele falava muito. Isso, foi da década de 70 Não que foi do Badesul. que foi criado o Banco de Desenvolvimento. Aí depois veio a época dos bancos múltiplos e nós fomos incorporados pelo Banrisul. Então todo o Badesul antigo passou para dentro do Banrisul como uma carteira de desenvolvimento. Sim. Né? E nós ficamos 10 anos lá dentro. Aí, com o governo Brito, é que criaram-se as agências de fomento naquela época. Começaram a se criar as agências de fomento e eles aproveitaram todo o conhecimento que tínhamos já, né? E eu posso dizer porque eu estava lá. Funcionário. Pegaram essa equipe toda, essa carteira, né? E criaram, então, essa agência de fomento, que hoje já tem 21 anos. Né? Opa, é maior de idade. Já é maior de idade, é verdade. Não, mas porque eu pergunto... Hoje, desculpe, Cláudio, só para completar, mas quanto que hoje o Badesul tem em recursos próprios para poder viabilizar projetos? Existe um orçamento em que vocês trabalhem? Qual que hoje tem sido, digamos, o azul do Badesul? Olha, a gente tem, na verdade... Que é um resultado financeiro que eu acho que é importante. O resultado que nós tivemos agora nesse primeiro semestre... Ainda mais que tu mencionas que houve um problema de caixa recente. E foi trabalhado para se resolver. Não, a gente fez agora um resultado positivo de 24,6 milhões, né, nesse primeiro semestre. E aí a gente espera continuar crescendo, né? No ano passado a gente teve um resultado de 17 milhões, então a gente vem crescendo, né? Com essa recuperação. Isso, com essa recuperação. Podia ensinar o governo também, né, o próprio Estado, para ver como é que também... Coitado, eu não queria estar na pele do governador. Pois é, a gente sabe que... Não é fácil, que vem de outras já, É verdade, complicado. É verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo agora, e nós voltamos na sequência com o Cruzando as Conversas. Nós estamos aqui com a Janete Lontra, que é a presidente do Badesul. Estamos falando de fomento e desenvolvimento econômico no Rio Grande do Sul, que é um assunto muito importante. A gente fala de reformas, eu sou um defensor das reformas, mas a gente não vai conseguir voltar a crescer se nós não tivermos desenvolvimento. Quer dizer, a economia crescer, a economia precisa voltar a crescer. Só com o desenvolvimento é que isso vai acontecer. Voltamos na sequência com o Cruzando as Conversas. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Conversas de volta na RDC TV. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e pelas redes sociais @RDCTV Digital no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Não deixe de se inscrever e acompanhar as edições anteriores, que estão todas lá. É isso aí, Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E vem aí o carrinho Agas 2019, uma homenagem dos supermercados gaúchos às empresas e personalidades que mais se destacaram em 2019.
no dia 25 de novembro, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Carrinho Agas 2019, realização Associação Gaúcha de Supermercados. Mais informações pelo site www.agas.com.br. O programa de hoje está analisando o trabalho desempenhado pelo Badesul no desenvolvimento do Estado. Nós temos aqui a presidente do Badesul, a Jeanette Lontra, e a dupla de entrevistadores comigo, Cláudio Andrade, jornalista, apresentador do Acontece, e Cássio Pérez, jornalista, apresentador do Santo Cervejeiro. Né? O Acontece nas quintas e o Santo Cervejeiro nos sábados. Então vocês acompanhem na nossa programação. Cássio, o que tu tens aí na tua frente? Estava vendo que tem a Misterland de Santana do Livramento, é isso? Consegue mostrar para a gente? Isso mesmo. Começar, pegar aqui. A das águas termais. Eu tenho outros cases aqui, ó. Cássio, mostra para a câmera. Vamos mostrar para o Rivelino aqui? Vamos mostrar os nossos cases. A gente aqui. pode ver um case de uma cervejaria Land. Olha que bacana. Quem o pessoal sabe? Tá vendo aí na tela ali, olha ali, ó. Investimento de 5 milhões de reais, presidente. Isso, olha sim. aí, ó. Eu acho um aporte justo ali. Justamente indo em encontro com a questão do turismo, né? Turismo, que a gente estava conversando. Do turismo que a gente estava falando ali, que realmente já foge um pouco das regiões mais tradicionais, como é o caso da Serra, como é o caso do litoral que a gente falou ali. Isso mesmo. Né? Então, realmente. E aí eu observava que o telhado ali todo também, com as células fotovoltaicas Isso ali, mesmo. né? Todos elas. É verdade, é verdade. Que interessante. Isso também É o já... que a gente está financiando, na verdade, né? Cássio, tu consegue mostrar esses outros cases aqui? Vamos Vários outros. É importante a gente referir também aqui. que nós estamos trabalhando muito próximos com a nossa Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, né? Que está divulgando o turismo aqui no estado, né? Hoje mesmo o secretário, eu acho que ele vai estar visitando até a Amsterland, a Guatambu, ele está na região da campanha, né? E eu defendo muito isso, porque nos outros lugares do mundo, a gente está vendo... Ali prefeituras ali, agora. Prefeitura de Nova Prata. A gente financiou Teve um ali... investimento de quanto? Educação infantil ali, na ó. escola, Isso. no Nova caso. Prata tem uma bacia para águas termais também, aquela região toda, né? Sim, também Aí tem, é bem verdade. forte. De menos de R$1 milhão de investimento que eu estou vendo Isso, aqui, né? Temos aqui a Guatambu, que é um A exemplo, Guatambu, né? é, um que a exemplo, gente- inclusive, de iluminação. Também iluminação de fotovoltaica. Fotovoltaica. Mais um aí, Cássio, depois. HT Micron. HTMI, ó, isso aí ó, é os parques tecnológicos, né? Aqui nós temos o Sabe? biodiesel. Biodiesel, a gente é financiador desde o primeiro investimento do Estado nessa área de biodiesel e também eu acho que deve Mostra ter o aí biodiesel também pra cá. de eólicas. Não tá aí, ó. Presidente, dessa A eólica questão não do está aí? biodiesel em A eólica Passo também a Fundo, gente está financiando. como é que foi a questão? Aqui, Ah, ó, tem eólica. não, aqui é agrofomento, vê se Tá. não tem a eólica ali, que Como a é que gente foi a tem. questão do o biodiesel, parque. presidente? Na avaliação desse negócio, pro Vê se não tem a eólica. Badesul. Não, aqui não... Ué, onde é que ficou a eólica? A gente dá um jeito de trazer a gente até a já mesa traz. aqui. A gente já Isso, traz até é. aqui. Porque a Não gente tem também, problema. a gente também está financiando. De qualquer modo, Sim. o que se vê aqui é uma diversificação dos Sim, investimentos. sim, sim. Isso fica muito claro, Ah, né? eu acho que é o Eu- outro Tem lado. desde escolas até energia eólica. Sim. Eu acho que... a gente financia, nossa, vários segmentos, sabe? Acho que se tu virar o outro lado, deve ter outro. Temos de outros outros, lados aqui. tem outros. Tá. Mas voltando à pergunta, a questão do Sim. biodiesel, eu acompanhei muito de perto o início do biodiesel, o boom do biodiesel. Sim. E teve uma avaliação boa sobre esse negócio durante uma época, porque parte do biodiesel, ele estava dentro de um projeto social e outra se viu que ele não tinha uma efetividade econômica. Como que foi a avaliação disso em Passo Fundo? Como vocês analisaram esse negócio? Na verdade, o biodiesel, ele teve um momento, como tu mesmo disseste, né? E o Badesul esteve presente nesse momento até para poder dar fomentar... A força dos ventos aqui, ó, gente. Isso, força dos ventos, ó, viu? Que é também Dá nossa só um instantinho financiada. pro Rivelino que ele já coloca Já na área. coloca. Enquanto isso, eu vou olhar aqui. Perfeito. Mas o biodiesel, na verdade, ele teve um momento, né? O Badesul fomentou esse crescimento do biodiesel Agora aqui pode no ser. estado, Sim. né?
E ele depois deu uma diminuída, Isso, né? Isso. Parou um pouquinho, né? Mas de qualquer forma, né, a BS Bios é uma empresa muito sólida, muito sólida, né? É um modelo de biodiesel que deu certo aqui no estado. Exato. E até hoje está dando certo, né? É uma distinção, né? Isso Porque mesmo. nessa questão é preciso ter, como a gente havia falado no bloco anterior, é preciso ter uma análise técnica do projeto muito criteriosa. Com certeza, sim. Tendo em vista a atual situação econômica, claro, social e também até política de um projeto desse quando ele é feito. Né? Ele teve um momento em que ele foi incentivado politicamente pelos governos, né? E aí a gente aproveitou também e entrou nesse boom aí, né, dessas energias e energias alternativas, né? Isso. E o Brasil é um país que tem uma potencialidade muito grande nisso. Sim, né? Porque a biomassa é outra, né, que a gente precisa incentivar. A gente está trabalhando, inclusive, tem um grupo que é liderado pela deputada Zilá Breitenbach, né, que está trabalhando... Vai estar aqui semana que vem. E ela está trabalhando muito nessa questão da biomassa, né, porque hoje a gente tem a questão dos resíduos de animais, né, no nosso estado, de aves, de suínos, né, que estão... sem destinação... Tem um problema ambiental... Sem um aproveitamento e causa um problema ambiental. Um problema ambiental muito grande, né, e que pode gerar energia. Existem propriedades, principalmente centro-oeste, que canalizam gás utilizando metano. Isso, mas é essa São a ideia. Bem execuíveis. Isso mesmo. E essa é a ideia desse projeto também da deputada, né? E o Badesul tem participado desses estudos para ver se a gente viabiliza, né, isso aqui no estado também. Porque os resíduos resolve um problema ambiental, né? Sim. Em algumas regiões eles não estão mais nem conseguindo produzir mais por conta dessa questão ambiental, sabe? Eu me lembrei até a questão do litoral, a gente falava antes da pesca também no estado do Rio Grande do Sul, né? Também, que é uma coisa que poderia ser mais desenvolvida também, mais assistida. É verdade, não é? A gente tem aí um litoral aí que o governo litoral também... e os rios maravilhosos. E os rios maravilhosos também. Pois é, e falta um pouco mais de atenção. Quando era ia pescar aí pelos rios do Rio Grande do Sul. Pois é, sem falar, de novo, voltando para o turismo. Voltando para o turismo. Claro. Aqui em Porto Alegre, eu vi na semana passada... Quando se fala de pesca, não é pesca predatória, né? Não. Regulamentada, regulamentada. Ao interesse econômico e sirva... A alimentação extremamente saudável, inclusive. Mas aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala do turismo aqui, a semana passada eu estava indo uma caminhada no morro, eu vi da Ilha da Pedra Branca, que é lindíssima ali, pouca gente, é a Ilha do Presídio, e aqui em Porto Alegre uma caminhada pelo morro também. Coisas muito simples. É verdade. Muito simples, que poderiam ser oferecidas, né, como o Cássio falou, para o próprio porto-alegrense também, mas para atrair, né? Esse lance, e que é feito no mundo inteiro. Sim. O turismo movimenta um valor expressivo no mundo inteiro. E o Brasil ainda, com exceção ali, que é Nordeste e tal, aqui no Rio Grande do Sul ainda... Só para ter uma ideia, é uma economia... O país consegue juntar um número de turistas maior do que o Brasil inteiro em um ano. Não fala mais nada, desproporção muito grande. É verdade. Desproporção muito grande. E é uma economia limpa, né? Exatamente. É uma economia limpa, então assim, né, tem que né, a gente tem que incentivar o turismo. Exatamente. E eu acho que o caminho, acho que é por aí, eu acho que é um belo trabalho. Agora estou sim. impressionado com a questão aqui das creches aqui que a gente viu, né? Com vários tipos de trabalho e com o volume do investimento. Creche, vamos lá, creche não foge um pouco a ideia do que é o social. É o social. É o nosso lado social. Não está também. fora Não, de jeito nenhum, né? A gente tem que... Isso é investimento de longuíssimo prazo, no caso. Sim, também. Não, literalmente. Porque a formação de uma pessoa... das nossas crianças. Escola inicial, é tu proporcionar, né, que a criança possa ter um ambiente saudável, né, enquanto os pais estão trabalhando. E se tem uma coisa hoje que falta no Brasil é material de qualidade em termos de pessoas, sim. material humano. Sim. Então, todo investimento em educação é meritório. É verdade. E dentro disso, eu fico intrigado por uma questão muito clara. Educação versus desenvolvimento ou aliado ao desenvolvimento, porque a gente tem um entendimento que o país tem poucos investimentos, em alguns casos, na educação, né? Isso é uma retórica, uma discussão que se faz há muito tempo.
Mas, aliado ao conhecimento, eu lhe pergunto, presidente, que me intriga muito, quem são essas mentes, essas pessoas que analisam os projetos, se elas têm alguma parceria com universidades, com a linha central de pesquisa de universidades? Quem são essas pessoas? Porque eu vejo que existem projetos de várias vertentes. Isso. E é difícil tu ter um multiprofissional Sim. conhecedor para analisar todas. Nós Sim. temos desde creches, temos hotéis, temos segmento do agronegócio, temos o segmento da BS Bios, temos várias linhas. A eólica. Eólica também, que é Sim. incrível. Então, é preciso ter Sim. profissionais de pra todos avaliar, os pra fazer- gabaritos, pra fazer essas startups. para fazer essas avaliações. para né? avaliar e criar os projetos. E o projeto, ele em alguns casos, o tendão de Aquiles Sim. para se realizar todos esses trabalhos aí. E a gente vê que esses projetos mal feitos inviabilizam Com a certeza. realização. Sim. Quem são as pessoas que ajudam, presidente? Olha, uma equipe pequena, mas muito qualificada. Impressionante. Isso eu posso dizer, que impressiona. sabe? É o CSI do desenvolvimento, né? desenvolvimento. Porque a gente, do jeito que o Cássio falou ali, a gente pensa assim, nossa, deve ser assim, olha. Uma estrutura gigantesca. Uma estrutura gigantesca. 200 pessoas. Só para analisar ali. Nós temos, olha, e vou te dizer, né, lá dentro do Badesul é uma agência que tem que ter tudo, tem que ter o advogado para fazer a contratação, Claro, né? claro. Tem os técnicos que fazem as Contador, tudo. análises, que aí Claro. nós temos contadores, engenheiros, Sim. e aí os engenheiros têm as mais diversas formações Pra poder também, verificar né? os projetos. E os agrônomos, né? Os economistas, administradores. 400 Então, assim, pessoas, 500. nada, 1000. 140 pessoas que ainda tem que fazer RH, porque a gente tem o RH lá Que dentro, faz parte, o administrativo, tem que se virar. nós temos sim a TI é extremamente importante. A TI é extremamente importante. TI é extremamente Tecnologia de importante, informação. sim, e a gente está buscando cada vez mais, né, novas formas de automatizar algumas coisas, né? Mas isso é interessante, que é um banco, né? A gente estava falando ali, Cláudio, eu público vou ali. pedir para que tu deixe a tua Tá bom, pergunta tá para bom, tá depois bom, do tá intervalo, bom, porque nós tá estamos bom. estourando os tempos Tudo do bem. segundo bloco. Eu guardo para depois. Tá bem? Então, o Cláudio volta no terceiro e último bloco com a sua pergunta e nós continuamos aqui no Cruzando as Conversas, hoje falando sobre o papel do Badesul no desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Vocês nos acompanham pelos canais 24 e 524 da NET e pelas redes sociais @RDCTV Digital. Daqui a pouco estamos de volta. Eu esqueci de falar. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. Programa que você acompanha de segunda a sexta-feira, logo depois do Dois Toques. Pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Na NET, canais 24 e 524. Estamos hoje falando sobre o papel do desenvolvimento, o papel do Badesul no desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você, do Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. E de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Estamos aqui com a presidente do Badesul, Janete Lontra, e também com os jornalistas Cláudio Andrade e Cássio Pérez. Cláudio, havia interrompido. Isso, não, é que eu perguntava ali, o Cássio levantou o Sim. assunto sobre a questão da estrutura do banco, né? Para a equipe, o tamanho de uma equipe que poderia analisar os mais diversos, como a gente viu aqui, tipos de investimentos. Sim. E aí a gente brincou ali, 400, 500 mil funcionários, e a senhora comentava ali que não são 140 profissionais. Né? Então são características de um banco público com características de iniciativa privada. Com certeza, Ou seja, é bem sem desperdício, enxugado, enxuto. Isso é bem interessante, É verdade. né?
E eu acho que uma coisa importante que eu tenho que falar, a gente estava falando de capacitação, né? Então, os nossos técnicos, os nossos funcionários, né? Eles são bastante capacitados e a gente está sempre procurando capacitá-los. Então, a gente está criando, inclusive, uma universidade corporativa dentro do Badesul para buscar sempre um aprimoramento contínuo, né? Eu acho que isso aí é extremamente importante também, porque a gente tem que estar acompanhando as mudanças dos tempos, né? Aliás, é a inovação que está aí. TI, a gente fala. Nossa, a TI, né? A gente está buscando também. Em off, tu às vezes me falado, mas vou publicizar agora. Mas uma das áreas que o Badesul procura se aperfeiçoar é na consultoria e apoio para PPPs, né? Também, a gente também está buscando isso. Se transformou numa ferramenta de investimento muito importante. A gente está querendo, na verdade, nós queremos prestar serviço principalmente aos municípios, né? Porque hoje o BNDES ele está ajudando, por exemplo, o Estado, né, na formatação das PPPs, né? E a gente quer trabalhar com os municípios, já que nós temos uma expertise muito grande de financiamento aos municípios, por que não ajudá-los, né? Se tem algum município que precisa fazer uma PPP para iluminação pública, podemos fazer. Aos moldes de Porto Alegre. Aos moldes de Porto Alegre, né? Saneamento também, né? É outro tema importante e a gente trabalha com saneamento, nós já financiamos muitos projetos na área de saneamento também para os municípios. Então, essas são ações que a gente pode ainda desenvolver e que a gente está buscando, né? Capacitar o nosso pessoal e prestar esse serviço também, né? Até para o Estado, se o Estado quiser nos usar, já que nós somos um agente do Estado também, né? A senhora comentava sobre os fundos do Estado também. O Badesul é gestor dos fundos do Estado, né? Então, explique para o público o que são esses fundos. Por exemplo, o Fundopem, todo mundo acho que já ouviu falar, né? Que o Fundopem é um fundo que ele antecipa o ICMS, quer dizer, a empresa não precisa ficar pagando ICMS durante um tempo, né? E aí a gente faz toda a gestão do Fundopem, do FEAPER, do Fomentar, enfim, tem vários fundos que são também dos hospitais, o Funafir. A gente faz a gestão de todos esses fundos lá dentro do Badesul. É claro que ele está voltado, ele está ligado a uma secretaria de Estado, né? Sim. E a gente faz a parte de contabilidade, a gente faz o contrato, a gente faz, enfim, toda a gestão dele. A liberação do recurso. Então, daí o Estado usando o Badesul como um instrumento. Isso, então, sim. Que ele poderia... Isso. Mas ele poderia fazer isso ou não? Mas aí fica mais fácil para um banco fazer, né? Como a gente já é a área fim. Como a gente já tem esse conhecimento, sim, né? A gente que faz para o Estado. Bacana. O Estado estabelece as políticas do fundo, é claro, né? Claro. E a gente faz, então, a gestão dele, né? Que é uma parceria interessante. É uma parceria interessante, sim. Porque daí tu faz o gerenciamento do fundo através de um organismo que é essencialmente técnico. Isso aí. É bem isso, é verdade. Eu queria entrar num ponto que o governador agora parece estar muito interessado em estimular aqui no Rio Grande do Sul, que é o da vitivinicultura. Isso mesmo. Como é que está sendo o apoio aos produtores de vinho? Nós temos uma capacidade de competição nesse segmento que é muito grande. A qualidade do vinho gaúcho evoluiu consideravelmente nos últimos anos. É verdade. Como é que se faz para ampliar as fronteiras de investimentos nessa área? Bom, nós estamos trabalhando junto com o nosso secretário de Desenvolvimento, né, e Turismo. Ele tem um interesse muito grande também nessa área, né? E nós já fizemos algumas visitas àquela região, né, de Bento e toda a região ali de vitivinicultores. Nós estamos trabalhando com a Emater para um programa de Pronaf para pequenos agricultores. Então, a gente, através da Emater e do Pronaf, a gente pode apoiar os pequenos produtores, né? E estamos buscando, junto ao BNDES, também criar um programa específico para esse segmento, né? Que a gente acredita que é extremamente importante para o nosso Estado. Se a gente não conseguir via BNDES, a gente também pode, daqui a pouco nós temos recursos próprios, né? Buscamos uma parte do nosso patrimônio, do nosso capital social, e criamos um programa aqui específico para isso. Isso aí também pode ser feito, né? Nesse caso, existe alguma parceria com associações, cooperativas, ou só essas entidades Embrapa, também além da Emater, né? Na questão da vitivinicultura?
A gente trabalhou diretamente com o segmento de vitivinicultores ali que tem associação, né? Vitivinicultura que está muito associado ao turismo. Também, sem dúvida. Associações como o Ibravin. O Ibravin. A gente, inclusive, assinou com eles um termo de compromisso junto com o BNDES para criar esse programa aí que a gente está querendo, né, construir com eles, com o Badesul e o BNDES, para buscar essas alternativas, né? É que a gente agora está dependendo um pouquinho do BNDES, né? Então, mas a gente não abandonamos o projeto, né? No entanto, a vitivinicultura ela não se restringe na serra. Porque a gente fala muito de vitivinicultura. A gente havia falado também sobre a questão da fronteira. Isso, e tem o Paralelo 31, que é a área de Dom Pedrito e região lá, que tem a Guatambu, né? E como é que fica também, voltando à avaliação desses locais de incentivo a fomentos e análise de mercado disso. Porque é preciso também entender se essa localização ela tem condições de vingar, né? Sim, não, a gente acredita que sim. Eu acho que ali na região da campanha, né, além das vinícolas, né, hoje tem também as oliveiras. Nós estamos apoiando muito o segmento de oliveiras também, né? E nós Pecan, um outro segmento que está crescendo aqui no estado e a gente também tem apoiado na Expo Inter. Nós fizemos inclusive alguns eventos com relação a nós Pecan, às oliveiras, né? E o vinho também, né? Com certeza, a gente sabe que tanto na região ali da Serra como da Campanha, a gente percebe que os nossos vinhos eles estão com uma qualidade cada vez melhor, né? Recebendo inclusive prêmios. Prêmios, né? Exatamente, com valores muito acessíveis e fazendo muito bonito por aí e pouco divulgado, eu acho. Esses dias o Cláudio fez um programa especial sobre vinhos. Fiz um programa especial sobre vinho. A gente tem vinhos aqui vendidos em supermercado aqui no Rio Grande do Sul que são premiados com valores em torno de 30 a 50 reais. Vinhos premiados na Europa, né? Vinhos que concorrem com um país como Portugal, por exemplo, Espanha. Então, só que eu acho pouco divulgado, realmente. Acho que deveríamos divulgar mais isso aí. E o turismo também nas próprias... Eu já fui em alguns hotéis ali em Bento, ali que associam. Você fica no hotel e visita lá, né, a região. A vinícola. Isso faz a degustação e tal. Isso é fantástico. Só que eu acho que ainda deveriam divulgar e investir mais. Aí tem um detalhe que a gente volta aos projetos, que é o seguinte, o Badesul, ele ajuda a orientar o projeto. Mas a linha de comunicação do projeto não fica nas mãos do Badesul, né? Então tem isso, por exemplo, a região da Serra, em questão do vinho, eles têm há muito tempo a indicação geográfica de procedência. Isso ajuda muito. Claro. E o que a região da fronteira teria, né? Então, como é que fica esse conflito? Comunicação versus técnico, né? Até onde a agência pode ir? Aí nesse segmento a gente não tem muito como interferir, né? Nós só podemos apoiar, né, quando eles nos procuram ou então criando um programa específico, né? Que esse também é um programa que a gente está propondo dentro do Cresce-RS. A gente criar um programa voltado para a campanha, para desenvolvimento da campanha, seja do turismo, seja do vinho, né? Então esse é um outro foco que o Badesul quer também agora trabalhar, né? Sim, porque a parte técnica vocês conseguem, né? Com aí a gente eficiência. Isso, né? mas aí a gente procura criar programas, né? Programas específicos, né? Então, programa de vitivinicultura, vamos ver o que a gente pode buscar nesse segmento, que linhas de crédito que são mais adequadas, né? Como é que a gente pode apoiar o crescimento desse setor. É assim que a gente trabalha, né? A gente está sempre focando em coisas que venham a surgir dentro do Estado e que a gente possa desenvolver, ajudar a desenvolver, né? Independente do governo. Independente do governo, a gente tem isso. Achei bastante interessante separar isso. Não, a gente trabalha, né? Claro que nós temos um vínculo muito forte. O governo é o nosso controlador, até porque né? o governo ele estabelece diretrizes. Ele estabelece. Há uma vinculação, mas com certeza. Caminhos mais vai técnicos, né? O governo ele estabelece as diretrizes macro, com certeza, né? Mas a gente consegue formatar programas, né? E ajudar no desenvolvimento até do governo, né? Sim, pois exatamente. Isso. E não só na parte pública, como também nas
PPPs, nas parcerias privadas Sim, ali, né? sim, claro. Isso eu acho interessante. Eu Então não tem acredito que- preconceito. Não tem preconceito certeza. com, é público, é privado. Sim. Agora o Cláudio mencionou novamente as PPPs, eu tenho certeza que assim que o Badesul oferecer um serviço geral de apoio para PPPs, nós vamos ter uma corrida para isso, porque os modelos de PPP que têm surgido, eles têm sido muito, muito interessantes. Esse aqui de Porto Alegre, da iluminação pública, que é extraordinário no Brasil, né? Bem interessante. As pessoas ainda não conseguem vislumbrar o que foi, porque ainda não foi implementado. Quando for implementado, as pessoas Com vão ver. certeza. Bom, minha querida Janete, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu acho que foi muito produtivo ter esse panorama de investimentos que o Badesul tem feito aqui no estado do Rio Grande do Sul, o papel que o Badesul tem prestado aqui para o nosso estado num momento de muita dificuldade. Então, te agradecer pelo espaço na agenda, por ter vindo até aqui ao Cruzando as Conversas e te deixar com a última palavra. Muito obrigado pela sua presença e sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, né? Agradeço os parceiros aqui da mesa, foi muito interessante, foi muito agradável também, né? A gente conversar aqui e mostrar um pouco do que o Badesul tem feito para o nosso estado. Eu acho que ele é um instrumento extremamente importante para o desenvolvimento, né? E então a gente coloca o Badesul à disposição de todos, né? Que queiram investir, que queiram crescer. Né? A gente está sempre focado nisso. Essa é a nossa missão, é buscar desenvolvimento para o nosso estado. Né? Muito obrigada para vocês também. Tá? Muito bem, muito obrigado, Janete. Obrigada. E parabenizar o trabalho do Badesul e toda a equipe técnica aí, os funcionários que conseguem dar conta de tantas demandas, né? E de tantas outras que ainda virão. Também eu gostaria de agradecer, Cláudio, por ter imediatamente aceito o convite. Mas sempre, pode convidar sempre. Divulgação do teu programa. Acontece quinta-feira, 8 horas e 15 minutos, 20 horas e 15 minutos, ao vivo, aqui na RDC TV e nas plataformas digitais da emissora. Muito bem. Meu caro Cássio, muito obrigado também por ter prontamente aceito o convite para participar da edição de hoje do Cruzando. Uma honra, obrigado. Uma honra e também um prazer, né, de estar aqui na bancada. Né? E esse sábado tem Santo Cervejeiro. Santo, né? das 11 ao meio-dia, não percam. Eu sou um pouquinho diferente no programa, tá? Um pouquinho. Aqui eu estou mais contido, mas no Santo é mais solto, assim. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Muito obrigado novamente, Janete. Obrigado, Cláudio. Também. Obrigado, Cássio. E a todos que nos acompanharam na edição de hoje do Cruzando. Obrigado. Voltamos na próxima edição. Uma boa noite a todos e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.